Peço perdão aí por esse ligeiro atraso. Me distraí aqui com algo e acabei passando despercebido esses 2 minutos aí. Louvamos a Deus pela vida de Júlia aqui conosco, Brício também, nosso irmão presbítero Fabrício, Josinha já por aqui. Certamente outros também já vão chegar daqui a pouco para nos acompanhar, irmãos e amigos. Temos vocês três aqui falando com a gente no chat e o número que me aparece ali também é o mesmo número de vocês que estão aqui participando nos comentários aí. Nós vamos orar ao Senhor, meus irmãos, dando início ao nosso devocional de hoje, sexta-feira, né? Aqui pra gente. Olha a Kel aí também conosco. Deus abençoe, irmão Kel. Aqui para nós é um pouco diferente, né? O município, a sede do município aqui, por conta da Feira Livre, muda um pouco o cenário, muda um pouco o ritmo do dia. Louvamos a Deus pelo dia que tivemos ontem também, a noite que o Senhor nos deu. Ontem à tarde não estava me sentindo muito bem, mas agora de manhã já estou bem mais restabelecido de como estive. Espero também aí que nosso irmão presbítero Fabrício, né, estava também bastante adoentado, altos e baixos aí também na imunidade, como eu. E a família também lá, os meninos estejam bem. Depois comenta aí, Brício, pra gente. Júlio mais Adelso também, Adelso andou adoecido. Como é que Adelso tá, Júlio? Nosso irmão Kel, né, que teve aquela viagem pela qual já oramos na ida, agradecemos no retorno. Vamos orar e é o tempo que os demais irmãos e amigos vão chegando aí para participar com a gente aqui agora de manhã, meus irmãos. Nós te bendizemos, ó Pai querido, por tua bondade infinita, o teu amor, a tua misericórdia. Queremos louvar o nome do Senhor pelo dia de ontem, queremos louvar o nome do Senhor pela noite que nos deste. E agora, cedinho, finalizando essa madrugada da sexta-feira, estamos aqui começando a nos reunir, os que podem, para prestarmos a Ti, ó Deus querido, nossa adoração pessoal, o culto individual que prestamos ao Senhor, embora passemos por aqui, por esta orientação da igreja, através do ministério da palavra. Queremos te agradecer pela vida de nossos irmãos, por nossa tão grande salvação. Louvamos o nome do Senhor pelos teus cuidados, porque com recursos ou sem recursos, o Senhor nos tem alimentado e vestido. Com saúde ou sem saúde, o Senhor nos tem dado a graça e o dom da vida. Queremos te louvar, ó Deus amado, porque os teus cuidados com o teu povo se faz sentir, se faz perceber. Nós queremos colocar em tuas mãos, não apenas nossa vida individualmente nesse momento, mas colocamos diante do Senhor também nossos irmãos e nossos familiares. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Tome também, ó Deus amado, a vida dos nossos amigos de trabalho, de escola, vizinhos, que o Senhor os abençoe, juntamente com eles, os seus familiares. Rogamos que o Senhor continue usando aqui este meio para que o Evangelho continue sendo propagado, nós sejamos edificados na Tua palavra dia a dia e os Teus eleitos ainda não alcançados, que sejam dia a dia alcançados. Rogamos o perdão dos nossos pecados nessa hora. Pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe a saúde de todos nós. São dias difíceis também desse ponto de vista. Sobretudo, ó Deus, tem misericórdia das pessoas. São muitas. As estatísticas em países de primeiro mundo são assombrosas. E aqui também este evento de problemas do espírito, problemas da alma, problemas da mente,
que tem afetado uma quantidade gigantesca de pessoas. Ó Deus, te pedimos que a tua igreja, que historicamente sempre esteve de pé para ser um auxílio, uma mão estendida, mesmo aqueles que nos oprimem, nos perseguem, nos odeiam, nos maltratam, a igreja sempre esteve de pé para estender a mão a todos. Então, não deixe que conosco seja diferente nesses dias. Agradecemos ao Senhor pelo ambiente saudável, maravilhoso que nós temos na vida da nossa igreja, entre nossos irmãos, o carinho com que nos preocupamos com as demandas uns dos outros e estamos ali prontos ao lado de nossos irmãos para andarmos juntos, carregarmos juntos os problemas, fazermos aquilo que tua filhinha Juliana nos lembrou ontem, falando da experiência dela com a Delson e a Angelina como parte desta igreja, ó Deus, de que estamos e estaremos aqui, com a graça do Senhor, sempre dispostos a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Queremos louvar o nome do Senhor porque temos visto a Cristo, teu Filho, na vida de nossos irmãos. Dá esta mesma graça, ó Deus, a outras tantas igrejas que de fato ainda lutam para estar de pé, para não deixar de ser igreja do Senhor. É bem verdade, sabemos disso, somos instruídos acerca disso, de que há igrejas mais puras e menos puras na terra. Que o Senhor ajude as que te pertencem de fato a desejarem se tornar igrejas mais puras sobre a terra. E uma igreja pura pressupõe uma doutrina pura. Que haja esse interesse de um retorno às doutrinas bíblicas, como temos trabalhado ano após ano na vida de nossa igreja, junto com os nossos irmãos, com a exposição das Escrituras, com a preparação de famílias para melhor te servir, com a preparação também de futuros oficiais na tua casa. Te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, nossas crianças, preserva nossos filhos e netos deste mundo mau e perverso, ó Deus, que nada de bom mais tem para oferecer. Antes, ainda na nossa infância, tivemos muita coisa boa que desfrutar, mas hoje o ambiente de nossa morada terrena aqui tem se tornado um lugar difícil, perigoso, sombrio para os nossos filhos e netos. Pedimos que o Senhor preserve o coração e a mente deles, que o Senhor dê sanidade, ó Deus, à mente de nossos filhos, que o Senhor dê emoções saudáveis aos nossos filhos e que nós também, os adultos, jovens, idosos, possamos desfrutar do mesmo. Nós pedimos pelos nossos demais irmãos e amigos que carinhosamente, generosamente, muitas vezes vêm até aqui a live ou para os vídeos, movido pela curiosidade, não importa, o fato é que quando chegam é porque o Senhor os conduz, os trazem até os nossos encontros aqui ou os vídeos que temos postado. E a nossa esperança gloriosa no Senhor é que, de alguma maneira, a igreja, nós, o teu povo, possamos ser um meio pelo qual outras vidas serão abençoadas, alcançadas, ó Deus, e que teu nome seja glorificado em tudo isso e em todas as pessoas. Nós rogamos tua misericórdia, a direção do Senhor. Abençoe, mais uma vez pedimos pelos nossos que estão enfermos, familiares, irmãos em Cristo, os que estão em viagem, os que estão em dificuldade também nessa hora, Deus querido, que o Senhor vá ao encontro. Abençoa-nos em tudo, ó Pai. Nós pedimos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nosso irmão Gibson também aqui conosco. Certo, presbítero, ainda continuam resfriados, né? Eu também tô bastante resfriado. Agora, madrugada, quando eu levantei 3 horas, eu levantei espirrando bastante. Mas o Senhor tem cuidado de nós, a gente vai melhorar. E vamos, daqui a poucos dias, estarmos restabelecidos para a glória do Senhor. Deixa eu ver se durante a oração, mas
alguém aqui participou. Nosso meu Josinha, Kel, estão por aqui. Ok, meus irmãos, Gibson, acredito que a Adriana também por aí. Continuemos em oração também, meus irmãos, pela saúde de Adriana, tá certo? Não tem sido fácil para nossa irmã passar pelo que está passando. Oremos também pelo nosso irmão Gibson, né? O provedor da casa, o cabeça da família. Deus conceda graça ao seu servo nas questões tanto da saúde dele, que passou também por acidente, como o Kel, né? Nesse último ano. E no momento também está em busca de um novo emprego. Certamente o Senhor, que não tem faltado, né, a providência de Deus na mesa de seus filhos, vai também providenciar algo melhor acerca do trabalho, com um pouquinho mais de estabilidade, para que não haja preocupação desnecessária. Nós vamos, irmãos, voltar lá para o texto de Mateus, capítulo 7, para a gente concluir, tá certo? Com o verso 6, agora de manhã. Fiquei devendo ali aquelas figuras que Cristo usa no verso 6. Eu não quis pegar apenas o verso 6 para a gente colocar ontem e hoje um novo tema em cima, tá? Mas na quinta, ontem, no caso, e na quarta, anteontem, nós que já tínhamos examinado segunda e terça o texto de 1 a 5, na quarta e na quinta a gente trabalhou o texto, fizemos uma releitura do texto, pensando em duas coisas que o texto nos chama a atenção, requer de nós da parte de Cristo. Uma delas foi a consciência de nós mesmos. Eu quero acreditar que os irmãos estão lembrados de que discutimos a necessidade de estarmos conscientes de nós mesmos. Quem somos, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, criados por Deus em santidade, em retidão, em conhecimento, mas também sabemos de nós mesmos, a consciência que devemos tomar de nós mesmos é que não permaneceu da forma como Deus nos criou, porque nós caímos no pecado e com isso fomos destituídos da glória de Deus, afastados, morremos espiritualmente, que é essa banição para longe de Deus, tá certo? E nós também, nessa devida consciência de nós mesmos, e é claro que cada coisa como essa, criação, queda, tem suas implicações para toda a vida, que já temos discutido, tem muito material aqui no canal que vai apontar sempre para isso, tá, meus irmãos? Já temos 300 e tantos vídeos aqui no canal, mas se você fizer um apanhado de tudo, se você for garimpando, ouvindo o máximo de coisas que você puder ouvir, vocês verão, e assim esperamos nós, de encontrar coerência em todas as falas. Não há desencontro, tá? Nossa teologia é uma teologia reformada, calvinista, puritana. Então nós temos, tá certo? Enquanto teologia da vida, enquanto sistema de vida, tá? O cristianismo é esboçado por nós, protestantes, reformados, calvinistas, históricos, puritanos, confessionais, e hoje não dá para a gente se definir na tentativa de se separar, né, para não parecermos que somos o que de fato não somos, para que não haja uma mistura. Se quisermos separar bem, a gente não se separa mais apenas pelo nome da igreja, tá? Porque todo mundo, todo mundo acaba usando os mesmos nomes, sendo diferentes uns dos outros. Então, para a gente se definir, a gente precisa de uma frase bem longa hoje em dia, com termos específicos que vai ajudando a depurar aquilo que dizemos o que somos, tá? Então, os rótulos, infelizmente, são inevitáveis, até porque a gente precisa realmente, né? Se fosse tudo igual, seria uma só igreja, tá certo? Mas porque não somos iguais, né? E qual é o que é que junta pessoas para formar uma mesma igreja? Uma unidade de pensamento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Ali é a base mínima,
tá certo? Para que um grupo se defina como igreja, como corpo, tá certo? Nós temos aqui no canal três mensagens, tá certo? Baseado em 1 Coríntios 1, versos 8, 9 e 10, sobre a unidade, tá bom? Mas voltando lá, se você juntar tudo aqui no canal, nossa esperança é que você veja essa coerência, tá? Se a gente ficar aqui anos, como a gente pretende ficar, a gente vai sempre caminhar nessa direção e sem muito esforço para que haja, nas nossas diversas falas sobre os diversos assuntos da vida, a coerência vai haver porque nós temos um sistema unificador do pensamento, tá? Então, louvamos a Deus pelo privilégio de termos uma teologia que ela não é desapegada da realidade e não há desconexão entre os assuntos. Não, sobre a salvação, nossa igreja pensa assim. Tá, e sobre o pecado? Não, aí nossa igreja já pensa assado. E quanto às últimas coisas? Não, a nossa igreja já pensa outra coisa lá. Não, as coisas têm que estarem amarradinhas, ajustadas, tá? Uma coisa deve, uma coisa deve pertencer às demais, tá bom? Então, para que haja essa unidade de pensamento. Essa é uma preocupação de sempre, tá certo? A própria Bíblia tem uma coerência. Abriu-se ali a primeira página da Bíblia em Gênesis capítulo 1, e depois de uma longa jornada encerra-se ali no capítulo 22 de Apocalipse. Há uma coerência, há uma unidade de pensamento incrível, jamais pensada pelo homem, tá? Temos vídeo aí no curso Sagrada Escritura. É, é necessário que todos vocês assistam aqueles vídeos, tá, irmãos? Se há alguém que não assistiu, eu solicito que assista, porque ali é uma base fundamental para nós. Qual é a base do conhecimento cristão? Tá ali naquele cursinho, tá bom? Sagrada Escritura. E uma ou duas aulas ali é sobre a unidade e a harmonia, tá? A unidade e a diversidade da Escritura. Tá tudo ali, tá? O mínimo tá ali para a gente crescer com segurança, tá certo? O texto de hoje no verso 6, deixa eu abrir aqui a Bíblia. O texto de hoje no verso 6 de Mateus capítulo 7, eu disse ontem para vocês, quando começamos a meditação, de que parecia que Cristo mudou totalmente ali de assunto e tal. Não, na verdade, a necessidade da consciência de nós mesmos que eu estava falando. E mais o assunto de ontem, que nós vimos sobre a necessidade de discernimento na vida, tá? De saber fazer separação das coisas, de saber olhar da maneira correta as coisas para discerni-las, separar a mão esquerda da direita, o certo do errado, o bem do que é mal, tá bom? Então, bom dia, Neto. Bom dia, Gero. Deus abençoe, meus irmãos. Bem-vindos, viu? Então, essa necessidade do discernimento cristão, pastor, e as outras pessoas não têm discernimento, não? Olha, como é que a gente vai ter um discernimento completo e correto da vida se Deus é que é o autor da vida através de Cristo? Como é que a gente vai ter Eu não estou cobrando isso de quem não é crente, não, tá bom, gente? Nossos amigos aí, nossos demais irmãos também que pensam divergentemente de nós, é claro. A gente está falando do nosso ponto de vista, tá certo? A gente está falando do nosso modo de compreendermos e explicarmos o que a Bíblia ensina. Então, como é que a gente vai ter discernimento do mundo que Deus criou, se esse discernimento não for um mundo cristão? Porque tudo que foi feito por intermédio de Cristo. Cristo é o sentido de todas as coisas. Então, qual é o nosso ponto aqui? O nosso ponto estabelecido desde sempre é que não haverá um discernimento verdadeiro, correto, completo, coerente. Não haverá discernimento de nossa parte
se não for um discernimento cristão sobre todas as coisas, porque Cristo é o sentido das coisas, tá certo? Cristo é o sentido de tudo. Ele é a lógica, ele é a razão das coisas serem, das coisas existirem. Tá bom, meus irmãos? Eu quero acreditar que eu estou sendo compreendido por vocês, tá bom? Então, tudo que foi feito, sem ele se fez, tá? Sem ele jamais seria feito. Então, todas as coisas existem por intermédio de Cristo. Está lá no Evangelho de João. Cristo é o sentido das coisas e o discernimento, ele é, por natureza, algo cristão. Por quê? Porque o discernimento verdadeiro é uma interpretação dos fatos, da vida, das coisas. A busca de sentido para tudo tem que passar pela pessoa de Cristo. Tá certo? Então, o verso 6 aí, ele fala do Evangelho. Deixa eu antecipar logo isso para você. Ele fala do Evangelho, e o Evangelho ele é levado por nós, a igreja, a grande comissão. Ontem eu passei um exercício aí. Alguém me responda aí, quem leu aí Mateus 28, de 18 a 20? Algum de vocês leu de ontem para cá, como eu solicitei? Ninguém leu, não? Ali somos definidos por Cristo, nós, os discípulos, né? A igreja ali nascente, fomos definidos por Cristo como agência do reino dos céus aqui na terra. A igreja, basicamente, é isso, acerca do evangelho, é a agência. De modo que nós, os súditos do rei Jesus, nós somos a grande comissão, tá certo? Nós fomos comissionados a levar o evangelho a todas as pessoas, tá? A todas as pessoas. E nessa tarefa que temos de levar o evangelho a todas as pessoas, a gente precisa, antes de mais nada, sempre de uma avaliação de nós mesmos, diante de Cristo, diante da palavra de Deus, diante da doutrina, do ensino que a palavra de Deus nos oferece, nos dá, tá bom, meus irmãos? E precisamos, a partir desse conhecimento de nós mesmos, ok, presbítero, tranquilo, mas eu sei que o irmão conhece o texto. Então, a partir desse discernimento de nós mesmos, nós poderemos, à luz da palavra de Deus, ter o discernimento necessário, importante para tudo, tá? Esse conhecimento de nós mesmos como servos de Cristo e esse discernimento cristão da vida vai ser o suporte aí para essa questão do julgar bem todas as coisas, todos os fatos, todas as pessoas, começando por nós mesmos, porque isso está ligado ao que o verso 6 está demonstrando aí, Cristo demonstra no verso 6, quanto a levarmos o evangelho do reino, tá certo? Há uma parábola que Cristo contou, meus irmãos, eu peço perdão, não estou olhando aqui, porque eu estou abrindo a Bíblia ainda. Há uma parábola que Cristo contou sobre o valor glorioso, grandioso do reino de Deus, ou do reino de Cristo, ou do reino dos céus, tanto faz, é a mesma coisa. E foi comparado esse valor a uma pérola muito valiosa, tá certo? A pérola não é exatamente, necessariamente uma rocha, né? Não é uma pedra preciosa, digamos assim, mas é uma preciosidade, tá bom? Que tem uma formação de origem vital, de vida, tá? As pedras preciosas que a gente cava a terra ou explode uma montanha, a gente encontra pedras preciosas formadas pelo próprio processo natural no mundo mineral. Mas o reino de Deus é comparado a uma pérola preciosa que
um homem vendeu tudo para adquiri-la, fez todo o esforço para adquirir, porque aquela preciosidade, ela é formada em um reino acima do reino mineral, o reino animal, onde há vida, né? Então, é uma preciosidade advinda, formada, né? Ali é o resultado de um processo, ainda que químico, mais vivo, porque a pérola, ela nasce e ela cresce e chega ao ponto que chega. É impressionante. E se uma pérola genuína ainda é valorosa hoje em dia, naquele período lá e para aquela cultura e para aquela época e para aquele lugar, uma pérola era algo inestimável, era muito caro, era muito valoroso, tá bom? E as pérolas, elas tinham aparência, elas se confundiam até com grãos de ervilha. Ervilha é um feijão, uma leguminosa, né? É um feijão, é um tipo de feijão, ervilha. E era muito abundante ali e usada na criação de porcos. Os porcos, meus irmãos, eles foram proibidos lá no Antigo Testamento, porque Deus decidiu proibir algumas coisas para testar a obediência de seu povo. Mas não só isso, no que Deus decidiu proibir, qual é a única carne que não se come? Tem uma seita que não come carne de porco, tá certo? Bem, a gente precisa não comer mais carne de porco? Não. Aquilo foi por um período, tá? Por causa da lei cerimonial que já acabou. Teve o seu fim em Cristo. Mas tem também alguns cuidados que Deus concedeu ao seu povo ao proibir comer carne de porco, por exemplo, por conta da sanidade, tá? Por conta da saúde do povo e da sanidade. A carne de porco, gente, ela é muito perigosa. Eu, quando muito jovenzinho, lá na 21 anos, por aí, eu morei mais uma vez na minha cidade natal, em Belo Horizonte, e lá eu trabalhei na indústria do derivados de carne. E a gente aprendeu, né? Eu quando cheguei ali para trabalhar, meu irmão já estava trabalhando, uma pequena indústria familiar de um tio meu já falecido, que era pastor também. Hoje é o Sabor da Carne, tá? Depois pesquisem na internet, lá em Belo Horizonte, o Sabor da Carne, do Alessandro, um primo meu querido. E a gente ali teve que aprender basicamente algumas coisas que nos são ensinadas para a gente saber como se comportar, o que fazer, como lidar ali com o processo das carnes. E eu lembro de ter sido instruído quanto à carne de porco. A gente ter o cuidado de receber do frigorífico, armazenar armazenar para o congelamento, porque era proibido a gente usar uma carne de porco onde não pudesse se provar que aquela carne esteve congelada por no mínimo, 3 dias, e eu acho que abaixo de 40 graus. Então, é necessário que a carne de porco seja congelada. E olha que não é porco criado à toa, não, é porco de granja. E esse congelamento ele vai matar uma quantidade absurda de bactérias, porque a carne do porco ela é muito perigosa, não pode consumir como a gente consome aqui no interior in natura, matar o porco e comer a carne no mesmo dia, no dia seguinte, na mesma semana, não pode. A, a ideia comum das pessoas é que o fogo mata mais impureza do que o gelo. Mas isso é ilusório, tá, gente? Isso é só uma ilusão. Você pode mergulhar uma carne num tacho de óleo fervente, aquele óleo que você testa se ele está quente, jogando um palito de fósforo lá dentro e ele acendendo lá naquela quintura. Aquilo ali não vai matar talvez metade dos germes e bactérias da carne de porco, coisa que o gelo faz, tá? Coisa que o gelo faz. Então, se hoje muita gente acaba adoecendo e morrendo pelo consumo de carne de porco in natura e não sabe disso,
naquele tempo que não tinha esses cuidados, esses controles, era proibido mesmo, até por preservação da vida, para não quebrar o sétimo mandamento, não matarás. Então, os porcos, de fato, àquela época, eram animais, para o povo de Deus, animais que eles não deveriam nem estar passando perto, se possível. Da mesma forma, os cães, quando os cachorros nem sempre foram domesticados, tá? Cachorro em casa como um pet é coisa muito recente na história humana, tá? Até uns 1000 anos para trás aí, cachorro era mais um dos caninos que viviam por aí errantes, e naquela região lá, os cães eles faziam a tarefa de urubus, que não tem, né? Fazia a tarefa de chacais, a tarefa de hienas, que era comer carniças, e eles eram muito ferozes, eles atacavam, eles matavam muita gente de raiva quando mordia, né, as pessoas. Então, era um animal desprezível. É um animal desprezível porque não era domesticado. O cão foi sendo domesticado ao longo do tempo, se aproximando do homem, e começou ali a amizade, e o homem começou a domesticar o cachorro. Mas nem sempre foi assim. E os cães, quando eles se aproximavam das vilas, famintos, né? Famintos, e que às vezes, quem sabe, até para se livrar da ameaça do cão faminto, para não ser devorado pelo cão, como Jezabel foi devorada, então era jogado alguma coisa e o cachorro ia comer, se distraía e a pessoa poderia se livrar. Mas muitas vezes acontecia de se jogar algo, tá certo? Que não era suficiente para saciá-lo, ou que não era exatamente comida que ele se agradasse e acabava sendo atacado, tá? Isso é mais ou menos o que Cristo está falando para a gente no verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, os cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Tá bom? Não deem o que é santo aos cães. O que é santo aqui é o Evangelho. Daí porque os versos de 1 a 5 chamar tanto a atenção para o julgar bem todas as coisas. Porque aqui no mundo a igreja está colocada, se eu já sou salvo, porque eu sou eleito, eu já sou salvo e tenho consciência de minha salvação, então por que Cristo não me leva logo? Por que Deus não me toma logo para ele? Não, Deus tem mantido sobre a terra sempre a igreja visível, militando, dando tempo para que nós apreciemos o Evangelho, aprendamos do Evangelho, conheçamos o Evangelho, tá certo? Para que a gente tenha um tempo na igreja, como o exército arregimenta, né, as pessoas para servir nas forças ali, e o cidadão ele deve para o Estado um período de seu tempo de vida servindo a nação, né, militando, né, fazendo parte do militarismo. Também a igreja militante é o regimento de Cristo sobre a terra, o nosso general, onde a gente vai prestar serviço por um tempo, onde a gente vai ter um crescimento espiritual, onde a gente vai também lutar com as armas da nossa milícia, que são espirituais e que são poderosas em Deus, tá bom? Na escola, no trabalho, em todas as instituições humanas, tá bom? Nós que somos o sal da terra e a luz do mundo. E para isso, para a gente lidar com tudo isso, a gente precisa ter sempre um conhecimento bom de nós mesmos, termos de nós mesmos, termos de nós mesmos sempre uma boa visão do que somos e de como estamos, de como deveremos ser para a glória de Deus, tá?
e também o discernimento das coisas, porque isso faz parte de um bom desempenho da vida cristã, o julgar bem. Sobretudo porque o principal objetivo de Deus manter a igreja no mundo é para que nós continuemos pregando o evangelho. E aí, para quem não conhece o texto, já que vocês não leram, o texto lá de Mateus 28, de 18 a 20, a grande comissão, tá? Fala ali da necessidade de fazermos discípulos de todas as pessoas. Como a gente não sabe quem são eleitos de Deus e a quem Deus fará discípulo de Cristo por meio da pregação do Evangelho, então a gente prega a toda criatura, a todos os homens, sem discriminação. Por quê? Porque é desejo de Deus, tá bom? Que o homem, ele, se não agora, mas no juízo pelo menos, ele termine de entender que a sua condenação começa na escolha da queda no pecado, tá certo? No pecar, e termina na recusa da oferta graciosa do Evangelho. É do que fala aqui também. Porque com discernimento a gente leva a palavra, e se a gente está levando a palavra tendo conhecimento de nós mesmos e discernimento do outro, discernimento da vida, vai ser dessa maneira que funciona a nossa tarefa de levarmos o Evangelho. Não só com palavras, mas sendo bons empregados na fábrica, no comércio, sendo bons estudantes na academia lá, na faculdade, na escola, sendo bons vizinhos. Os melhores vizinhos do bairro são os crentes, devem ser os crentes, tá bom? Os melhores filhos, os melhores pais, tá certo? Isso também é levar os valores do reino de Deus até os homens. E quanto à pregação do Evangelho, o insistir em pregar o Evangelho a determinadas pessoas, o texto, Jesus fala aí: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. A questão é a gente ter discernimento para entender quem é que já está se passando por cães e porcos, tá certo? Como um tipo de reação ruim contra o evangelho que está sendo anunciado para eles, para elas, estas pessoas, tá certo? E a explicação dentro do verso é por que os porcos vão pisar as pérolas. Porco não sabe o valor de uma pérola e o valor de uma ervilha. E aos olhos comuns de um animal, uma ervilha e uma pérola parecem ser a mesma coisa. Até que o porco coloque na boca, cuspa, vendo que não é alimento, e o que o porco vai fazer dentro do chiqueiro? Ele pisoteia tudo ali, tá certo? Vai tudo para a lama, vai tudo ser desprezado, vai misturar com os dejetos dele, tá bom? E os cães, lembrando aqui que a gente está falando de dentro daquela cultura lá e então, tá certo? Era assim, não tem que ser assim hoje. E os cães que não são os nossos cachorrinhos domesticados, que brinca com a gente, que recebe o nosso carinho, que devolve carinho para a gente, mas os cães ali que eram animais errantes, animais que atacavam, animais cheios de doenças e que levava doenças para as pessoas e que não tinha amizade com o ser humano e vice-versa. Então, os cães, eles também, pela mesma forma, são aqueles que, não sabendo aproveitar, porque não faz nenhum sentido para um cão o valor de uma pérola, então, não tendo sentido para ele, ele vai atacar. É a mesma coisa. A igreja tem um fluxo de pessoas sempre. A nossa igreja, ela por costume, ela pega ali algumas poucas pessoas para quem a gente cria uma ponte até que elas venham até nós, elas visitam por um tempo, nós cuidamos dessas pessoas, damos amor, damos atenção, colocamos no grupo da igreja, a gente convida, não só o pastor convida, a igreja demonstra cada membro o amor de Cristo, o cuidado, a gente se preocupa, corre atrás, há uma necessidade específica, a gente tenta suprir,
a gente dá os cuidados. Agora, por que que a gente, depois de um tempo, pastor, essas pessoas não apresentando resultados, respostas positivas ao evangelho, a gente vai aos pouquinhos também soltando elas, abrindo mão delas? Meus irmãos, com todo amor e com todo respeito, são cães e porcos daqui do que Cristo está dizendo. E aí a igreja, se ela não tiver discernimento dado por Deus e um conhecimento de si mesma, tá bom? Vai acontecer que a gente vai desobedecer essa ordem e vai passar o resto do tempo dando o que é santo aos cães, e no final eles não se convertem, se tornam nossos inimigos e nos atacam, tá certo? Da mesma forma, as pérolas aos porcos, os valores do reino de Cristo, se a gente insistir em dar para quem está reagindo sempre negativamente, sem querer aceitar, a gente deixa de ofertar a outros e começa a ofertar aqueles que vão agir como os porcos que espizinharão as pérolas dos valores do reino de Deus. Então a gente vai expor o evangelho e a gente vai ser atacado, tá certo? Essa é a necessidade final, suprema, de que aqueles que pertencem a Cristo, à Igreja de Cristo, eles saibam julgar bem todas as coisas para a glória de Deus, porque todas as coisas para a glória de Deus apontam para a redenção dos eleitos, e a tarefa da igreja é continuar pregando, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, tá bom? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amanhã é dia de resumão, amanhã é dia de live maior, onde a gente fica aqui 1 hora, né, trabalhando o que vimos durante a semana, trabalhando algum conceito, alguma aplicação específica da palavra de Deus nas nossas vidas. Que ele seja louvado, louvado não só por nossos lábios, mas ele seja louvado por nossas ações, tá certo? Por nossas atitudes, pelo nosso envolvimento com o próximo, com o mundo, com o próprio Deus, com os irmãos. A Ele seja toda a glória eternamente. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos, agradecendo ao nosso Deus a oportunidade que Ele nos tem dado. Tá bom? A quem muito é dado, muito também será cobrado, e pesa sobre os nossos ombros o dever de podermos estar cada vez mais vigilantes, apercebidos destas coisas e vigilantes quanto a nós mesmos, justamente porque muito nos é dado, tá certo? Vamos orar então? Senhor, nós te rendemos graças por esses momentos em tua presença. Queremos te louvar pela vida dos teus servos. Queremos louvar o nome do Senhor pela vida do teu povo, ó Deus, em toda a terra, especificamente nossa igreja local. Te louvamos pela vida de nossos irmãos, te louvamos pelos teus cuidados conosco, louvamos o Senhor pelo privilégio de sermos súditos de Cristo, de pertencermos ao reino do Senhor, de sermos tua igreja, e te pedimos, Senhor, nos ajude, que o teu Espírito operando em nós, nos ajude para que nós possamos, Pai querido, termos de nossa própria parte uma visão clara do que somos, do que precisamos ainda ser, e que tenhamos, portanto, discernimento das coisas, um discernimento dado pelo Senhor, através do ensino da tua palavra. Os princípios nós encontramos aqui. Queremos te louvar pela disposição da nossa igreja em te buscar, em te conhecer e prosseguir em conhecê-lo, Pai querido. Rogamos que a tua boa mão esteja nos conduzindo nesse novo dia para a tua glória. Ajuda-nos em tudo. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Que o Senhor seja servido em abençoar as nossas vidas e que nós sejamos instrumentos do Senhor para a glória dele, em levarmos o evangelho a toda criatura.